Duplo Expresso. Felipe, essa questão aí, a gente sabe de toda a manipulação que está havendo nos mercados e política também, com base no coronavírus, mas eu queria trazer para sua apreciação que realmente é um desafio político, a gente não sabe ainda qual vai ser o desdobramento, mas por quê? Você corretamente está relativizando estatisticamente o efeito sobre a manada, sobre o todo da população, somos animais, não somos uma manada, sobre o todo da população do vírus, mas o que acontece? Né? Até os números da China e daqui da Europa mostram o seguinte, né? Então, 85% das pessoas vai ter um resfriadinho, 85%. Mais 15%, quer dizer, 80%, estava vendo os números atualizados agora de manhã, 80% vai ter um resfriado, uma gripe, uma coisa assim, às vezes até assintomático, 15% vai ficar caidaço, né? E que possivelmente esses 15% teriam que ser encaminhados ao hospital, e os outros 5% faltantes são as pessoas que vão evoluir para estado grave, vai ser essa que teria que cogitar em alguma medida a respiração mecânica, e aí, dentro desses 5% que evoluem para a forma grave, entre 1% e 2% podem evoluir para o óbito, né? Então, aí variando, etc. e tal. Então, e o que acontece? Se você for olhar essa estatística, não é a distribuição uniforme por todas as faixas etárias. Então, dessas pessoas aí, os 15 que evoluem para a forma grave e os 5 que evoluem para a forma crítica, estatisticamente, são as pessoas lá com mais de 65 anos, as pessoas que têm uma condição física já debilitada, então transplantados, tomam remédios imunossupressores, pessoas diabéticas, pessoas com obesidade mórbida, cardiopatas, fumantes, etc. e tal. Aí você fala, vamos olhar o Felipe Quintas. É garotão, é novo, ele não é gordo, ele não fuma, ele não é diabético. Ele praticamente, a gente pode afirmar estatisticamente que Felipe Quintas terá, pode ser exceção confirma a regra? Pode ser, mas enfim. A gente aqui inclusive vai pegar nossos amuletos para garantir que com o Felipe Quintas será apenas um resfriadinho, até assintomático. Ele sequer vai saber que o coronavírus passou na casa dele. Agora, Felipe, essa questão que é importante a gente relativizar para não provocar o pânico indevido e que está sendo alimentado da população, isso não tira o desafio político. E eu fico na dúvida em que medida esse shutdown, né, o fechamento, travamento da economia global, em que medida isso aí é apenas uma resposta ao incentivo da alta finança para fazer a correção dos ativos que estava já devida. Tem isso, com certeza. A finança pede esse shutdown, então a gente vê. Por exemplo, eu estou me dando do trabalho nas últimas semanas de ficar assistindo todo dia Bloomberg, né? E aí o pessoal fica, no início, falava assim, não, mas a gente quer, o mercado desabou porque nós, financistas, não temos ainda a certeza de que as medidas do governo, que os governos estão tomando, principalmente nos Estados Unidos, vão conter a propagação. O que a finança estava dizendo? A gente quer que você trave a economia, feche, mande todo mundo para casa. Aí eu fiquei, assim, sinceramente, gostei da evolução, né, nós enquanto humanidade, porque o que quer dizer? Se estatisticamente quem ia morrer era 1% de velhinhos que vivem do Estado, eu falei, poxa, mas os financistas agora têm coração. Eles que no ano passado ainda agora estavam querendo fazer reforma da Previdência no mundo inteiro, agora querem que os velhinhos vivam mais. Então, por exemplo, o que seria o normal? O lógico, se a finança quisesse continuar no bull market, né, subindo, ia falar, não, ela ia estar pagando, ela que paga a finança mainstream de tempo, para falar, não, isso é uma besteira, só vai morrer a pessoa velha, se é que fosse falar sobre isso, ia minimizar para a economia continuar subindo e tal como estava. Então, a finança que paga essa mídia mainstream de OTAN, fazendo a ênfase no pânico e cobrando dos estados que travem as economias, é porque eles viram a desculpa que lhes convém para fazer a correção dos ativos. Já estavam certamente posicionados com credit default swap ou equivalente para ganhar também na queda e aumentar a sua participação no controle da riqueza global, que é o que eles estão fazendo desde 1980 pelo menos. Só que aí, então a gente viu que o incentivo da finança é esse. Então eles tentando botando a faca no pescoço do poder público para travar a economia e eles conseguirem fazer a correção que já estava devida. Mas, do ponto de vista do poder público, a gente caminha aí para eleições, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vai ter cenas dramáticas, Felipe, porque a gente está numa era de redes sociais, que todo mundo tem o seu celular, então todo mundo é gerador de conteúdo, e nós vamos ver, sim, aí, pelas razões que você colocou, já estava saturado, a gente já vê de cortes da saúde no primeiro mundo, então o melhor sistema de saúde da Europa, né, o mais abrangente, é o da França, mas o do norte da Itália é segundo lugar, chegando perto. E esses, né, então, que apesar de estarem sendo contraídos nos últimos anos, sofrendo mais restrições orçamentárias, são os melhores que há no planeta Terra, eles saturaram, não aguentaram, e já está, né, tanto na Itália
como em algumas partes da França, ali o leste, na fronteira com a Alemanha e a Suíça, e também acontecendo na Espanha, aquela coisa terrível que é um médico ter que escolher entre 4 candidatos para quem que ele vai dar o respirador mecânico, sabendo que aqueles para quem ele não deu vão morrer. Então já está nesse ponto. Se é assim na Europa, que tem o estado de bem-estar social, você imagina nos Estados Unidos, que não tem sistema de saúde universal, você imagina no Brasil, você imagina na África subsaariana, etc. e tal. Então a gente caminha para o grande desafio político, por mais que seja correto o que você está falando, olha, só vai morrer 1%, do máximo 2% da população. Mas o viés de representatividade é um problema, porque a gente não vai ver vídeo no WhatsApp de 98% ou 80% que teve só uma febrezinha de 38,5% e tal. A gente vai ver o vídeo, então esse é o viés de representatividade. O fato político é das pessoas sufocando sem aparelho. Isso, por mais que você fale assim, olha, estatisticamente o Lopes Obrador está certo. Será que, com a massificação desses vídeos nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, daqui a 1 mês, 2 meses no México, as pessoas vão continuar apoiando ele e vão falar, você foi um responsável porque você minimizou. Então, por mais que a gente saiba que tem um tango aí, uma valsa entre a finança e o Estado com relação à resposta, então a finança convém, ela se posicionou, ela estava preparada e queria já fazer essa correção dos ativos, o poder público, quem está minimizando isso, corre sério risco de ser responsabilizado na frente, por mais que não seja. Não. Olha, eu vou dizer, o shutdown que o pessoal está fazendo é eficaz? Na Europa a gente está vendo que é bastante relativo, né? Consegue diminuir um pouquinho a inclinação da curva, mas não é tanto. Então, o que era melhor? Aquela coisa da pessoa ser cínica, como o Boris Johnson na Inglaterra, até uma semana atrás, que estava fingindo que fazia alguma coisa, mas ele queria mesmo era espalhar a doença logo, falar, vamos passar por logo, mas tem que morrer 1%, 1,5%, morra logo e vamos passar por essa porcaria sem travar a economia. Então, o chefe do conselho científico dele foi à BBC e falou o segredo, né? Não podia falar. O cara foi na rádio BBC e falou, não, isso aí o importante é fazer a imunização de manada. Então tem que acelerar logo esse negócio, porque aí todo mundo se infecta, já desenvolve anticorpos e, lamentavelmente, aí 1,5%, 2% das pessoas vai morrer, mas enfim. Se ela visse, é cansar, enfim. Não se faz omelete sem quebrar os ovos. Mas é o que eu tô falando, as pessoas não estão dispostas a ouvir isso, Felipe. Então, causou um frisson na Inglaterra e o Boris Johnson teve que voltar atrás. Aí teve agora falar. Primeiro ele falou, mas assim, cínico. Na verdade, ele ainda quer que a coisa acelere. E aí então ele falou: não, tudo bem. Toda a Europa já tinha mandado as crianças para casa, porque quem estuda epidemiologia sabe, criança é o vetor de propagação de infecção viral, porque aquela coisa de se reunir, etc e tal. Aquela coisa pega no chão, pega na mão, bota na boca, né? Não tem os hábitos de higiene. Estão aprendendo ainda os hábitos de higiene. E estão na fase ainda que não tem, o sistema imune ainda está se formando, seus anticorpos, então eles são mais suscetíveis do que já foi imunizado ao longo da vida. O Boris Johnson, ao contrário de todo o continente, falou, não, as escolas continuam abertas, vamos, né, é importante, lave a mão, mantenha a distância, mas a escola fica aberta, porque ele queria que todas as crianças pegassem, para voltarem para casa e passarem. Aí a pressão ficou muito grande, ele agora já falou, não, a escola vai fechar. Mas ele certamente rezando, até já tem alguma informação, não, toda criança já pegou e vai passar e tal. Então assim, mas ele tem que fingir. Então ele tem que fazer esse tango com a opinião pública e um outro tango com a finança. E agora ele já fala, olha, eu vou travar, vou não sei o quê. Então quando ele fala agora que vai fazer um shutdown se as pessoas não seguirem, ele está atendendo ao chamado da finança, que quer dar esse freio na economia mundial. Sim, mas ao mesmo tempo ele também não está temendo que as imagens dramáticas que a gente vai ver nas próximas semanas e meses sejam tributadas a ele. Então é uma questão complexa aí que você, como cientista político, certamente tem capacidade de apreciar, Felipe Quintas. Exatamente, tem toda essa questão política, tem uma questão de controle comportamental também. Como eu falei, não se fala de outra coisa que não seja o coronavírus. Não se morre de outra coisa que não seja o coronavírus. E a quarentena, né, como eu já falei na apresentação passada, tem todo um efeito de controle social. Mas eu estava pensando, essa política de controle social será mais eficaz na Europa. Porque na Europa, por conta de serem países mais ricos, com um estado de bem-estar social mais avançado, embora bastante dilapidado, mas um dos mais avançados do mundo ainda, né? Os governos estão bancando as pessoas dentro de casa, estão mantendo as pessoas dentro de casa. No Brasil, não existe. Né? O Brasil é uma colônia saqueada,
espoliada e cujo presidente é ninguém menos que um psicopata, o Bolsonaro. Né? Como é que vai manter as pessoas dentro de casa? Então, se as pessoas não morrerem de coronavírus, elas vão morrer de fome aqui. Né?